Olá, boa noite. Você fica agora com o que é destaque em Minas nesta terça-feira. Homem é suspeito de matar a própria esposa que estava grávida de 6 meses em Barbacena, na região central do estado. Polícia prende um político que foi suspeito de aliciar e estuprar menores de idade. Furtos com arrombamentos vêm crescendo em Minas Gerais nos últimos anos. Em Betim, na Grande BH, a dengue preocupa moradores. E começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe. O Minas Trend já começou e a expectativa da organização é de aumento de 20% nas vendas. De volta a Minas Gerais, a Miss Brasil B-Motion, Júlia Horta, já se prepara para o Miss Universo. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A Polícia Civil prendeu um político que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições, suspeito de estupro. As investigações apontam que ele teria aliciado adolescentes para manter relações sexuais com eles. Pelo menos 4 vítimas entre 12 e 17 anos já foram identificadas. Gilson Pereira de Souza, de 49 anos, foi preso preventivamente. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável e, segundo a Polícia Civil, ele estaria ameaçando vítimas e testemunhas. Ele teria aliciado adolescentes por meio de dinheiro e ameaças para manter relações sexuais com as vítimas. 4 delas, ouvidas pela Polícia Civil, são do sexo masculino e têm entre 12 e 17 anos. Ele oferecia dinheiro em troca de favores e uma delas alegou que foi estuprada quando tinha 13 anos de idade. A polícia acredita que Gilson possa ter feito outras vítimas. A gente acredita que de 2015 até agora, outros crimes desse tipo podem ter ocorrido, porque o crime de estupro realmente é um crime difícil de emergir, né, para a investigação da Polícia Civil, difícil de ser solucionado. O suspeito também irá responder por posse ilegal de arma. Pelo crime de estupro de vulnerável, ele poderá ser condenado de 8 a 15 anos de prisão por cada caso. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança correndo só de cueca em Barbacena, na região central do estado, depois de assassinar a esposa grávida de 6 meses. Segundo o boletim de ocorrência, os vizinhos chamaram a polícia relatando que o casal estava gritando muito dentro do apartamento e que possivelmente a mulher poderia ter sido vítima de violência doméstica. Depois de cometer o crime, o homem foi até o estacionamento do condomínio quando avistou a viatura e voltou correndo para o apartamento. Os militares foram recebidos pelo homem que estava aparentemente tranquilo e encontraram a vítima caída no chão. O SAMU foi acionado e a mulher, a morte dela foi confirmada ainda no local. O homem confessou o crime e foi preso em flagrante. Nos últimos 3 anos, a quantidade de furtos com arrombamentos vem crescendo em Minas Gerais. Só na capital são, em média, 35 registros todos os dias. São carros que têm vidros quebrados, lojas arrombadas, prédios invadidos. Tudo isso amedronta a população, que cobra do Estado e da polícia mais segurança. Na imagem, um homem desce do carro que parou ao lado da caminhonete branca e observa o interior do veículo. Em seguida, com um objeto, consegue arrancar o vidro da porta de trás e furta 2 mochilas. O crime, furto por arrombamento, ocorreu em plena luz do dia em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Nesta outra imagem, em Passos, no sul do estado, um homem usa o que parece ser uma chave de fenda para arrombar a porta de uma loja. Ele danifica a fechadura, mas acaba desistindo. Já nesse escritório de um estacionamento no bairro Serra, em Belo Horizonte, um homem furta o notebook pela janela. Já no bairro Cidade Nova, o homem que aparece carregando uma mochila acabara de quebrar o vidro do carro estacionado à frente da moto. O dono do veículo, um professor que prefere não se identificar, conta que levou um susto e ainda tenta recuperar os objetos levados naquela noite. Era um notebook onde estava muitas coisas de trabalho, recordações de família, coisas pessoais. E isso realmente me deixou bastante indignado naquele dia. Só em janeiro deste ano foram 1.098 casos de furtos por arrombamentos em Minas Gerais. Uma média de 36 ocorrências por dia, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.
O crime recorrente, segundo este especialista, seria consequência de uma ação positiva da Polícia Militar. Pode não fazer sentido, mas ele explica. A polícia tem priorizado muito em Minas Gerais a repressão aos roubos, que é um crime mais violento, né? Porque envolve ameaça à vítima, uso da arma de fogo. Esse crime caiu mais de 40% em Minas Gerais nos últimos 2 anos. Os furtos, de maneira geral, ficaram no segundo plano. A capacidade de investigação desse crime é muito baixa, não só em Minas, mas no Brasil. Na verdade, só quando há flagrante pela Polícia Militar é que o furto, o arrombamento, ele é devidamente apurado. O especialista alerta que é preciso ficar atento a algumas atitudes no dia a dia. Ele tem que adotar mecanismos de autoproteção no automóvel, né? Nunca deixar nenhum objeto de valor visível, né? na poltrona do carro, sempre deixando isso no bagageiro, na sua residência, janelas, portões, portas fechadas. Ou seja, é o básico do básico que qualquer cidadão sabe muito bem como se proteger. Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que, em relação aos furtos, há o acompanhamento diário das ocorrências nos mesmos moldes adotados com os roubos. Disse ainda que as estratégias de policiamento adotadas em Belo Horizonte têm tido bons resultados, com redução de mais de 22% nos crimes de furto neste ano. Em Betim, já foram notificados quase 12 mil casos de dengue neste ano. O surto na cidade leva centenas de pessoas para unidades de saúde naquela cidade e 2 centros de hidratação foram criados para atender a grande demanda. A dengue já matou 8 pessoas neste ano só em Betim. Nas ruas da cidade não é difícil achar lixo espalhado. Entulhos que podem virar criadouros para o mosquito estão em vários pontos. O mato alto, em terrenos baldios e em córregos impressiona. Nesta praça, próxima a um ponto de ônibus, um chafariz desativado deixa a população exposta ao risco. Quem passa por aqui teme pelo pior. Antigamente era bem cuidado, agora eles deixam de cuidar e tá ficando descuidado. Aí isso ajuda mais pra dengue. Pedir a Deus e pedir à comunidade que ajude também, não joga lixo na rua, não joga esses copinhos descartáveis, entendeu? Vaso de flor com água, porque um só cuidando não adianta, tem que ser a comunidade inteira. Para tentar combater o Aedes aegypti, mutirões de limpeza e de conscientização estão sendo realizados. É uma epidemia que começou mais antecipadamente em relação a outros anos e essas ações também foram antecipadas. Aqui em Betim já foram notificados quase 12 mil casos de dengue, mais de 5.900 já foram confirmados. E para atender esses pacientes foi criada esta unidade de hidratação. É um centro exclusivo para o tratamento da doença. E olha, a demanda está tão grande que um novo ponto de atendimento já foi criado. Esta é a sala de hidratação que fica dentro da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Jardim Teresópolis. Aqui, depois de uma triagem, o paciente é classificado entre 4 níveis de estágio da doença e recebe a medicação necessária. As pessoas passam pela classificação de risco da própria unidade de pronto atendimento e aqueles que são maiores de 13 anos e que têm a suspeita de dengue, eles são encaminhados para o atendimento médico na sala de hidratação. Para aqueles casos que têm indicação de fazer a hidratação venosa, né? Então, os casos leves, que é a hidratação oral, esse pode ser feito em domicílio. Todos estes casos ajudam a aumentar uma estatística assustadora. A Anelita precisou trazer a pequena Ana Maria, de 1 ano e 4 meses, para acompanhá-la enquanto recebe a medicação para dengue. A doença tem impedido a dona de casa de realizar as tarefas do dia a dia. É uma situação principalmente para a gente que tem criança pequena. Eu tenho mais 2, que eu tive que pedir ajuda para minha mãe. Para minha mãe ficar com minhas 2 outras meninas e vir só com ela. Já a dona Lourdes trouxe sua mãe, de 87 anos, para receber a medicação. Terrível ter que lidar com essa situação, né? Um bichinho tão pequenininho fazer um estrago tão grande, né?
Por meio de nota, a Prefeitura de Betim informou que os serviços de limpeza e capina na Praça da Biquinha são realizados a cada 20 dias. Há uma ação programada para o dia 18. Disse ainda que o local abriga uma nascente com peixes, o que impede a proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti, e que agentes da Secretaria Municipal de Saúde vistoriam o local. Sobre a limpeza da cidade, informou que a coleta de lixo é realizada todos os dias e que equipes atuam na capina e na varredura das ruas diariamente. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Crianças e gestantes têm preferência e serão os primeiros a serem vacinados. Aqui em Minas Gerais, mais de 6 milhões de pessoas devem ser imunizadas. A Salete não quer perder tempo e amanhã mesmo vai levar a filha Valentina, de quase 1 ano, para tomar a vacina contra o vírus influenza. Eu quero dar a vacina, imuniza. E principalmente ela que está indo para a escolinha. Ela fica protegida e eu tranquila. O estoque já foi reforçado nos 152 centros de saúde da capital mineira para a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O avanço da doença preocupa o governo. Já são 232 casos de influenza notificados no país este ano. 50 pessoas morreram. A grande ocorrência de casos de H1N1 este ano no país fez o Ministério da Saúde antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, que normalmente se inicia na segunda quinzena de abril. As doses serão oferecidas a cada grupo prioritário, seguindo um cronograma que começa nesta quarta-feira. Na primeira fase, a campanha será aplicada em crianças entre 6 meses e 6 anos, grávidas e mulheres que deram à luz há no máximo 45 dias. A partir de 22 de abril, além desses grupos, podem se vacinar também idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, professores das redes pública e particular e indígenas. Em Minas Gerais, a meta é vacinar 90% do público-alvo, com cerca de 6 milhões de pessoas. É muito importante tomar vacina. A gripe mata, a gripe... Nós estamos numa estação do ano em que vai aumentar a incidência de gripe. Os grupos vulneráveis têm uma arma muito potente para evitar as formas graves da gripe tomando a vacina. E a vacina está disponível nos postos de saúde, é de graça. A dona Maria Lídia, de 83 anos, já separou os cartões para levar na campanha. Eu, fazendo uso da vacina, eu não tenho gripe. A vacina é uma prevenção, por que eu vou deixar de tomar? Eu tenho que gostar de mim, não é? Isso aí, prevenção. É realizado neste mês aqui na capital o 3º encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. A organização atua nas áreas mais carentes de todo o mundo. O grupo tem ajudado centenas de pessoas que foram atingidas pelo ciclone Idai, lá na África, e também atuou na tragédia de Brumadinho. Atualmente, existem campanhas da Fraternidade Sem Fronteiras também em Madagascar, Malawi, Senegal e Roraima, aqui no Brasil, sem contar o trabalho em Brumadinho após a tragédia. Nós escolhemos uma das regiões mais pobres do mundo e fomos iniciar o nosso trabalho. Fomos nas aldeias moçambicanas, trabalhando com crianças órfãs de pais que morriam pela malária e pelo HIV. Lá nós iniciamos o trabalho com 70 crianças e hoje já temos 10 mil crianças só em Moçambique, e hoje nós temos 11 projetos em 6 países, atendendo mais de 18 mil pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Speciosa é um exemplo da importância do trabalho que é realizado. Ela foi acolhida pela Fraternidade em Moçambique em 2010, quando tinha 11 anos, numa situação de extrema necessidade. Hoje está na universidade e cursa biologia. A minha vida mudou muito desde a minha infância até, porque comecei a entrar em contato com outras crianças, aquela convivência, aprendi a brincar com outras pessoas. Aí tinha a alimentação, que às vezes era uma dificuldade por ter, então passei a ter essa alimentação. O encontro acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril no estádio
Estádio Mineirão. Movimentos como o diálogo interreligioso, palestras e oficinas são algumas das atrações. O Mineirão ele já tem uma política de acolher projetos como este e nós somos signatários do Pacto Global. É um compromisso que o Mineirão assumiu já há 2 anos, de não ser apenas um espaço de evento, mas também ajudar a contar histórias que são importantes para a sociedade e ser um multiplicador, uma difusão de grandes ideias e grandes projetos que contribuam com a sociedade como um todo. E por que Belo Horizonte? Todo mineiro sabe. Belo Horizonte nós temos um polo de apoiadores. Nós temos mais de 2.500 padrinhos em Belo Horizonte. Nós somos pessoas muito engajadas na causa e para fazer um evento nesse porte, que é o nosso 3º encontro, realmente precisaria ter pessoas com o projeto no coração. A programação completa e os ingressos do evento, que será realizado nos dias 12, 13 e 14 no Mineirão, estão no site fraternidadesemfronteiras.org.br. E morreu hoje, aos 87 anos, Dona Lucinha, cozinheira conhecida por fundar uma rede de restaurantes de comida mineira. Dona Lucinha sofria de mal de Alzheimer. A famosa culinarista é natural do Cerro, e deixou 11 filhos. Veja a seguir, o Minas Trend já começou e a 24ª edição do evento promete aumentar o volume de negócios e aquecer o setor da moda mineira. Justiça determina que a Prefeitura de Belo Horizonte comprove a necessidade de realizar ações para evitar o risco de desabastecimento de água na capital, em decorrência do rompimento da barragem em Brumadinho. Há uma preocupação, pois as empresas públicas garantiram o abastecimento da cidade apenas pelos próximos 18 meses. A Prefeitura ainda não se posicionou sobre esse assunto. E uma doença volta a preocupar no estado. Só em 2019, 11 pessoas perderam a vida vítimas de meningite. Ed Hudson foi diagnosticado com meningite bacteriana quando tinha 3 anos de idade. À época, na escolinha, outras crianças também tiveram a mesma doença, que pode ser transmitida pela saliva, por exemplo. Meus pais me contaram que naquela época eu sentia febre, dores de cabeça, não conseguia colocar o queixo, que é o teste que você faz aqui no peito porque travava o pescoço. A meningite é um processo inflamatório nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, conhecida como meninges. Pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias, o que foi o caso do Ed Hudson, que após pesquisar sobre a doença levou um susto, mas em seguida veio o alívio. Um alívio, graças a Deus estou aqui, sem nenhuma sequela. Tem gente que fica sem a visão, tem gente que fica com membros paralisados. Nos 3 primeiros meses deste ano, em todo o estado de Minas Gerais, foram registrados 104 casos da doença, com 11 mortes. De acordo com este especialista, crianças e idosos estão mais propensos à doença. Normalmente, a meningite bacteriana é mais comum no inverno e a viral no verão. O diagnóstico precoce auxilia no tratamento. As meningites bacterianas têm antibióticos específicos para cada tipo de bactéria. As meningites virais, algumas meningites virais têm tratamentos específicos, outras não têm, e normalmente são doenças mais brandas e autolimitadas, que resolvem sozinhas, como boa parte das doenças virais. E as meningites fúngicas também precisam de tratamento específico. Todas elas têm possibilidade de cura e muitas vezes, na maioria das vezes, sem sequelas. A prevenção é possível por meio de vacina. O Sistema Único de Saúde passou a fornecer a dose em 2010, com o Programa Nacional de Imunizações. As vacinas para as crianças, no primeiro ano de vida, as vacinas contra pneumococo, contra o meningococo, contra a tuberculose, a BCG, e a vacina contra o hemófilos, todas essas têm o objetivo de proteger pela meningite por esses agentes. Mas existem vacinas com uma cobertura ampliada, vamos dizer assim, que é possível de acessar na rede privada. Nas clínicas particulares da capital, em média, a dose da vacina contra a meningite B custa R$ 600 e a ACWY custa R$ 400. Ao todo, as crianças precisam de 3 doses para serem imunizadas. Em clima de praia, a 24ª edição do Minas Trend já começou. A tradicional Semana de Moda Mineira promete movimentar o setor e crescer 20% no volume de negócios.
Deu praia em Belo Horizonte. Pelo menos até o dia 12 deste mês é o clima no Expo Minas. Com o tema Em Dias de Sol, começou a 24ª edição do Minas Trend, maior feira de negócios dos setores têxtil e de vestuário do Brasil. O desafio é enxergar a poesia nesse lugar e construir um novo tempo. E quando, 6 meses atrás, na hora que eu propor esse tema, eu falei assim, tá, para onde que estamos caminhando? O prognóstico era terrível, as pessoas sempre, nessa coisa do culto, as notícias ruins, e eu falei, não, eu acho que justamente iremos desejar o inverso do que a realidade está nos dando. E este ano tem novidade. Além dos expositores, o público vai conferir desfiles com as tendências para as próximas estações. Esse é o grande desafio da moda, é o grande desafio do mundo. O mundo moderno está discutindo isso. Democratização de processos, democratização de oportunidades. Então, enquanto aqui no Brasil a gente está com discussões totalmente fora de lugar, fora do contexto mundial, mas a ordem do mundo é essa. E nós não podemos perder de vista. A gente precisa dar acesso. As pessoas confundem o popularizar com democratizar. O evento deste ano traz um fator muito importante, o otimismo. A expectativa é que os setores têxtil e de vestuário tenham um crescimento em 2019. Expectativa muito positiva. Além disso, estamos trazendo várias novas marcas e entendemos que essas novas marcas podem dar um frescor para o evento, além de também diversificar o mix de ofertas de produtos aqui no Minas Trend. A moda é importante principalmente para o estado de Minas Gerais. Atualmente, é a segunda cadeia que mais emprega no estado. Está presente no estado inteiro, o que ajuda o nosso desenvolvimento regional. E, além disso, é um setor muito tradicional, que está aqui há mais de uma centena de anos, presente no estado de Minas Gerais, de atividade ininterrupta. O evento segue até o dia 12 de abril. Para mais informações sobre as atrações, é só acessar minastrend.com.br. O uso de descartáveis tem gerado cada vez mais discussões. Aqui no país, alguns estados já proibiram, por exemplo, o uso de canudinhos. E hoje, Paulo Navarro faz uma reflexão sobre esse assunto. Olá, não é mentira. Dia 1º de abril, na costa italiana, uma baleia grávida morreu por ter em seu estômago 22 quilos de plásticos que, em toneladas, é constantemente jogado nos oceanos e rios. Por essas e muitas outras tragédias ambientais, o Parlamento Europeu acaba de proibir certos plásticos de uso único, pratos, talheres e canudinhos. Das 25 milhões de toneladas de lixo plástico produzidas anualmente na Europa, apenas 1/4 é reciclado. A interdição valerá, inclusive, para alguns plásticos biodegradáveis, os das sacolas que se decompõem em micropartículas, claro. Essas partículas penetram ainda mais facilmente na cadeia alimentar. A medida criou também o poluidor pagador. O produtor destes lixos deverá arcar com o custo das coletas de guimbas de cigarro de redes abandonadas no mar. Uma ideia que deveríamos importar. O plástico é encontrado em tartarugas, focas, baleias e pássaros, mas também nos peixes e moluscos. Logo, acabam consumidos por nós. Que mundo é esse, né, gente? Veja a seguir, Miss Brasil B-Motion, Júlia Horta se prepara para disputar o título de mulher mais bonita do mundo. A autoestima é a grande aliada no tratamento contra o câncer de mama. Muitas mulheres que enfrentam a doença também precisam vencer a queda dos cabelos. Simone faz quimioterapia há 2 meses e, graças à iniciativa da ONG Fios de Ouro, comemora continuar com cabelos mesmo durante o tratamento. O primeiro sofrimento assim que a gente tem é essa queda do cabelo. Todo mundo que olha para mim, ninguém percebe que é uma peruca confeccionada pela ONG, né? É isso mesmo, mal dá para notar que é uma peruca, porque ela é feita 100% com cabelos naturais. Tudo acontece nesse espaço, onde voluntárias produzem todo o estoque de perucas. Nós doamos para os pacientes aquilo que nós recebemos. Então, a ONG Fios de Luz não é formada por nós, apenas que estamos aqui dentro, mas por todos que colaboram, pelos doadores, né? São eles que fazem a ONG acontecer. A ONG atua em mais de 22 centros oncológicos espalhados por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui no Hospital Felício Roxo, ela atua desde o dia 1º de fevereiro.
e já trouxe para cá cerca de 60 perucas como estas. Alguns modelos ficam expostos nesta prateleira. As pacientes ficam à vontade para vir escolher a peruca que melhor caia com o estilo dela. Quem usa tem toda a vaidade restabelecida imediatamente. Com certeza. A primeira coisa que a gente pensa é na vaidade, né? Então, esse cabelo sensacional. Nós sabemos que o tratamento oncológico é um tratamento pesado, que isso já impacta na vida social dessa paciente. E aí, com essa parceria com a ONG do Hospital Felício Roxo, com a ONG Fio de Luz, nós vimos que a autoestima dessa paciente melhorou. Ela chega aqui no ambulatório com uma outra forma para tratar. Ela já chega mais alegre, com mais vontade de fazer esse tratamento. A Miss Brasil B-Emotion, a mineira Júlia Horta, já está se preparando para disputar o título de mulher mais bonita do mundo no Miss Universo. Hoje, ela esteve aqui no Grupo Bandeirantes Minas e contou como a vida mudou depois de conquistar a coroa. Depois de conquistar a coroa de Miss Brasil B-Emotion para Minas Gerais, após o estado passar por um jejum de 9 anos sem a premiação, a jornalista e influenciadora digital Júlia Horta, de 24 anos, visitou a sede da Band Minas em Belo Horizonte. Depois de cativar os jurados e o público naquela grande noite, por onde passa é assim: aplausos, abraços, felicitações. Parabéns, viu, Júlia? Sucesso lá no Miss Universo, representando o Brasil, Minas. Estou torcendo por você aqui. Júlia conta que depois daquela grande noite, a rotina dela mudou e os compromissos na agenda estão a cada dia mais numerosos. Eu, como Ariana, né, sou um pouco controladora, mas eu não tenho muito esse controle de agenda, porque os eventos surgem, vai surgindo compromisso, mas está sendo tudo muito gostoso, é tudo muito novo para mim, então acaba que mesmo não tendo controle, eu estou aproveitando muito os momentos. Júlia é determinada quanto aos próximos passos na carreira. Ela concilia os compromissos como Miss Brasil e ainda se prepara para o Miss Universo. A gente junta as duas coisas, né, os compromissos como Miss, mas principalmente a preparação que eu estou fazendo lá em São Paulo. Eu acabei me mudando para lá, então tem aula de inglês, aula de passarela, de oratória, tem a preparação física também, são muitas coisas. Além de beleza, charme e elegância, Júlia tem atitude, o que pode ser um diferencial na carreira profissional e também pessoal. Eu falo muito sobre a questão do autoconhecimento, né? É algo que eu já invisto na minha vida tem mais de 2 anos e que realmente me transformou como mulher. Eu não era a menina segura que eu sou hoje, na verdade eu falo que agora eu realmente sou uma mulher confiante do que eu faço, das coisas que eu acredito. E eu acho que foi essa energia que eu consegui transmitir no Miss Brasil e que eu quero transmitir para todas as mulheres, porque todas nós somos capazes de nos conhecer, nos amar, para que a gente faça o nosso melhor. Júlia é grata, reconhece o carinho das pessoas que torcem por ela. Há pouco mais de um mês eu estava aqui dando entrevistas como Miss Minas Gerais e é incrível assim como tudo passou tão rápido e como realizou o maior sonho da minha vida, né? Se realizou o maior sonho da minha vida. E eu queria agradecer a todos que torceram por mim desde o início. Vocês podem ter certeza que, como eu falava nas minhas entrevistas como Miss Minas Gerais, eu fui buscar essa coroa pra gente. E agora eu espero conseguir buscar essa coroa de Miss Universo pro Brasil inteiro. Já estamos na torcida. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma ótima noite. Até a próxima.